Aqui a gente vai trabalhar basicamente com tesoura e estilete. E a unha. Então é muito mais tranquilo. Particularmente eu gosto muito da espuma por causa da maleabilidade dela. Com movimentos muito pequenos ele cria expressões. Um pedacinho de espuma muito... Esse aqui ainda é um pouquinho mais elaborado o traço, mas esse aqui é praticamente um ovo de espuma. Só com a entradinha que dá para a gente saber, identificar que ali são os olhos. E um corte, de qualquer forma, com a tesoura aqui. Só foi um estilete, só foi passado. Então a espuma é muito legal de trabalhar com ela por causa dessa maleabilidade dela. Assim, é muito, com coisas muito simples a gente já consegue criar algo que dá expressão. Esse aqui é realmente rígido. Esse a espuma foi usada, mas poderia ter sido de papel machê, de isopor, qualquer coisa, porque ele não tem expressão de movimento. Assim, ele é rígido mesmo. Inclusive a tinta que eu usei, ela deixa a espuma um pouquinho mais... É tinta, isso. Aqui são formas básicas de iniciar o processo. E depois vai trabalhando, isso. Esse daqui é um peixinho que era para ser manipulado, nunca foi para cena também. Ele é, eu acho que todos os que eu estou passando, eles são peças únicas. Não tem colagem. Aí ele é todo esculpido numa peça única, só com tesoura e estilete. Esse daqui era para ser incluído mecanismos de arame para poder manipular por baixo. Isso aqui também foi outra experiência que eu fiz para experimentar a maleabilidade. Aí eu coloquei um aramezinho só para mostrar para vocês um movimento que simularia... Deixa eu ver. O Ivan, não sei se todos conhecem. Não sei se todos já viram em algum momento. Esse é o primeiro. Aliás, o primeiro mesmo é esse daqui. A gente, quando estava montando o espetáculo, o Alex sentou um dia para desestressar do TCC, né? E encontrou esse formato aqui e a gente conversando no ensaio seguinte... achou que cabia bem para o personagem que a gente estava criando naquele momento. Aí depois eu desenvolvi esse daqui. No tamanho mais que a gente precisava, refinei alguns traços. E essa foi a primeira cabeça a ir para a cena do espetáculo. Depois teve outras tentativas. Aqui era uma cabeça que ainda não foi terminada. Foi começada, acho que era para ser a terceira já. Esse daqui, eu desconfio, eu não tenho certeza se o Ivan veio antes, mas eu desconfio que foi o primeiro boneco que eu fiz. Eu tinha uns pedaços de espuma. Esse daqui é um bloco inteiro, só que são retalhos de espuma que eu colei. Fiz um cubo grandão e depois eu fui trabalhando em cima dele. Então, esse ele também não tem tanta expressão, porque ele é um bloco mais rígido, mas ele ainda, apesar de ser bem rígido, ele ainda tem uma certa maleabilidade, só que limita, não é tão expressivo quanto aquele primeiro que já tem um traço de olho diferente, um corte diferente de rosto. Geralmente quando eu vou esculpir a mão, eu já faço ela com alguma inclinação de dedo. Eu não faço tão plana quanto isso daqui. Isso aqui é só um pedaço de espuma cortado com os dedos e arredondado. Eu já dou algum trabalho de inclinação para os dedos, mas que depois vai ser feito mesmo com o arame que vai por dentro. Nesse caso, tem gente que usa sem arame. Já coloca os dedos na posição mais ou menos que quer, para que eles possam mexer também, né? Vai usar a cena, apoia e ele dobra para trás. Esse daqui ele dobra o punho, mas os dedos ficam sempre rígidos. Mas isso porque tinha a ver com o que a gente precisava em cena. Mas ele tem arame dentro. Aqui ele tem arame. Esse aqui é o braço oficial do Ivan, por enquanto. Que já está quase na hora. Já está quase na hora de trocar. Esse daqui é uma mão plana, como essa daqui,
só que com arame por dentro. Aí a gente mexe os dedos da forma que... posiciona os dedos da forma que quiser. Só que quando a mão é totalmente plana, dependendo do movimento que você faça, você vai comprimir demais a espuma. Então ele vai achatar, vai deformar. Então o legal é já pensar no formato que você quer, esculpir um pouco próximo daquilo que você precisa para que tenha depois uma certa maleabilidade quando for incluir o arame, se for incluir o arame. Porque aqui se eu pegar esse dedão, por exemplo, que ele está reto do lado da mão, para fazer um movimento assim com ele, já fica mais difícil. Então eu já teria que fazer, se eu quisesse uma mão que fizesse isso daqui, eu já teria que fazer o dedão um pouco maior. Por exemplo, aqui ele não tem comprimento suficiente para fazer esse movimento com qualidade. Então ele vai ficar muito comprimido, vai deformar e não vai parecer um movimento próximo daquilo que se deseja. Então, aqui também é um exemplo de agregar coisas diferentes de espuma. Então, para os olhos, aqui no caso ele usou bolinhas, mas dá para acrescentar outros elementos também. Esse também não está finalizado, então acho que ele não tem nem o local para botar o dedo atrás.